E agora a gente vai falar, Mauro César Pereira, do Flamengo. O Flamengo que ameaçou uma crise, ficou aí 10 dias sem jogos. Cheio, aquilo que a gente fala de semana cheia, pra treinar, pra ganhar condicionamento físico. Quando volta, vem aquele papelão que você mesmo descreveu, definiu aqui como vexame contra o Red Bull Bragantino, que foi uma das piores atuações do Flamengo nos últimos anos. Um baile do Bragantino que poderia ser mais do que 4-0. Foi pouco, o Matheus Cunha ainda agarrou bem. Aí veio uma atuação ruim contra o Santos, mas ganhou. E agora, Mauro, uma atuação boa contra o Alcas, eu não digo excelente porque é o Alcas, e uma boa atuação também contra o Fortaleza. De coincidência, Bruno Henrique. Bruno Henrique não foi titular no último, mas entrou, mais uma vez jogando bem. Eu sou suspeito porque eu sou muito fã do Bruno Henrique, eu acho ele dessa geração o principal. É o cara que eu sempre falei, cara, tá difícil, Bruno Henrique pega, vem uma jogada de profundidade, ou dá assistência, ou finaliza. Diz muito essa volta do Bruno Henrique pro momento do Flamengo. O que você pensa? E o Arrascaeta voltando a jogar, né? Ele até falou depois do jogo, recuperando a melhor forma física. O Flamengo, a partir de agora, Mauro, o torcedor pode, pelo que você vê dos jogos, taticamente, esperar um Flamengo como estava acostumado a ver em 2019, o Flamengo jogando bonito com esse Sampaoli, ou é muito cedo para falar? Porque o momento agora é positivo, né? Cedo sempre é, né? Depois, a não ser depois de uma sequência grande de jogos, de bons jogos. Eu acho que o Bruno Henrique ele tem um impacto, assim, um impacto para ele e um impacto para o time, dando opções que ele oferece que outros não têm a mesma característica. E pelo tamanho que ele tem no clube, a história que ele tem. Não acho que seja a presença dele que mude o comportamento do Arrascaeta. Mudou o do Arrascaeta porque está treinando, está sendo cobrado, foi questionado. Aliás, tem gente que não entende isso. Quando se questiona o Arrascaeta, quando ele está mal, não significa que está dizendo que ele não serve, que tem que ir embora. Não, está se questionando porque está jogando pouco, mal preparado fisicamente e jogando mal. Sábado ele correu mais, fez 4 desarmes no sábado, jogou muito bem, deu assistência, fez gol. E quando saiu, claramente não saiu de andador, que estava exausto. Não, ele saiu porque faltavam 15, 14 minutos. O técnico falou, vou guardar esse cara um pouquinho, põe um cara descansado, pensando em minutagem, mas se fosse preciso, claramente ele tinha condições de seguir em campo. Então, me parece que essa sequência de treinamentos e tudo, os questionamentos ao comportamento, escolha de jogos, tiveram um certo impacto. O Gabriel mesmo também roubou bola, fez o gol, estava jogando com muita exposição, até que se machucou, aí saiu para entrar o Pedro jogou bem. E o Davi Luiz foi espetacular, foi a melhor atuação dele desde que voltou ao futebol brasileiro. Ele não perdeu nenhuma disputa, ganhou por cima, por baixo, coberturas, jogadas de velocidade, interceptações. Foi uma atuação incrível do Davi Luiz. Fiquei impressionado como ele jogou bem. Ele entrou no lugar do Léo Pereira no primeiro tempo. Ele não perdeu nenhuma bola. Nenhuma bola. Que ele é um zagueiro acima da média do futebol brasileiro, ele sabe. Agora é um jogador já veterano e tinha cometendo muitos erros, ou atuações muito comuns. Mas foi muito bem ele. A gente vai ver agora a declaração do Sampaoli sobre essa semana importante que virá pela frente. Porque o Flamengo não poupou, como fez o Palmeiras de Abel Ferreira. E o Flamengo vai ter... Ele está revezando os caras. Ele não está poupando assim, um time inteiro. Mas ele está revezando. Quarta-feira não dá para apostar. Mesmo que o Gabriel esteja em condições, se vai ser Gabriel, Pedro. Se o Bruno Henrique não começa. Cebolinha não jogou, será que volta? Tem isso também, né? Ele está revezando bastante. Ele não vai ter o Pulga contra o Palmeiras, então o Pulga vai jogar quarta-feira e no sábado não joga. Pôs o Felipe Luiz no final do jogo no meio campo, fez uma experiência. Pode ser que quando o Palmeiras jogue o Felipe Luiz no meio campo. Não tem um time titular, né, o Sampaoli? Essa é a questão, não tem. Ele está revezando os jogadores. Mas ele não repete, ele mexe bastante. 4, 5 mudanças a cada jogo. Eu acho que essa é a questão. A gente não vai ver, dificilmente a gente vai ver assim, o Flamengo reserva, porque não tem. Está tudo muito misturado, ele está circulando bastante. Ele é assim, né? Sempre foi assim. E aí a gente vê aí que tem um Flamengo, né, que vai ter essa semana decisiva. E o Sampaoli falou sobre isso. Porque o Flamengo vai ter o primeiro jogo da Copa do Brasil no Maracanã contra o Atlético Paranaense. E aí é um jogo importantíssimo. Porque lá é difícil. O Flamengo não tem um bom retrospecto na Arena da Baixada. Quase nenhum time, eu acho, que tem um bom retrospecto na Arena da Baixada. Né? O primeiro é no Maracanã. Depois lá na Arena. Depois na Arena da Baixada. Ou seja, pior ainda. É um jogo importantíssimo, porque o Flamengo precisa fazer a diferença. E depois o Flamengo vai ter ainda o Palmeiras pela frente no Allianz Parque. Ou seja, a semana do Flamengo é bem complicada. Vai ter esse jogo em casa, onde ele precisa fazer uma vantagem
contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Um rival que o Flamengo sempre pega em mata-mata, impressionante. Quinta Copa do Brasil seguida. E onde é muito ali, o duelo é muito equilibrado. O Flamengo agora tira um pouco desse equilíbrio porque ganhou o principal, que foi a final da Libertadores. A gente vai voltar agora para a Rádio Jovem Pan, para aí sim escutar o Sampaoli. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, o Sampaoli. Recente a essa sequência do Flamengo, um Fla-Flu depois do jogo de volta do Atlético Paranaense. Ainda vai ter Fla-Flu. Atlético, Palmeiras, Atlético e Fluminense. Ou seja, são 4 jogos aí que o Zé lembra aqui que são barra pesada para esse Flamengo. O Sampaoli fala dessa semana importante que virá pela frente, falou também sobre a vitória do Fortaleza e ainda falou sobre mudar a característica do Pedro, hein? Vamos escutar aí o Sampaoli. Sí, una semana importante. Hoy es un triunfo muy importante para preparar el juego de cuarta-feira, que es un juego de eliminación contra un time que es muy fuerte en ese tipo de eliminación. Entonces, fortaleciendo algunas cosas para que el time tenga más seguridad en el campo. Hoy sí generó muchas situaciones de gol y bueno, y como falaba, creciendo, aprendiendo a disfrutar del juego y bueno, feliz por esta victoria. El time ha tenido una evolución sobre eso, básicamente en juntar mucha gente sin balón, sin la bola, perto de la bola. Hay una mayoría en la intención de poder lograr un time muy compacto, muy sólido y que no sufra lo que apenas yo llegué aquí pasaba, un equipo que estaba con ciertas fragilidades y que lentamente, progresivamente, el time va avanzando también en eso. Con relación a Pedro, usted tiene razón. Yo propuse a él que empiece a encontrar espacios anteriores y no sea un jugador tan fixo. Y tiene mucha capacidad técnica, Pedro, para poder jugar encontrando espacios. Es más, lo está haciendo con mucha inteligencia, pero algo nuevo para él. No estaba muy acostumbrado a eso, pero los dos últimos juegos hablamos con él y él sinceramente gustó y bueno, eu estou feliz por el avance disso. Olha aí, ó, o Sampaoli falando, a gente já esperava, né, Bruno, que o Sampaoli fosse cobrar isso do Pedro. Que ele quer que o Pedro busque espaços, não seja um jogador tão fixo. Ele tem muita capacidade técnica para poder jogar encontrando espaços e mais. Ele está fazendo com muita inteligência. Ou seja, ele não quer o Pedro, aquele jogador de área exclusivamente. Ele quer o Pedro se movimentando. O Sampaoli realmente, se você olhar a carreira dele, ele muitas vezes não usou um jogador de área assim, específico. O Pedro, inclusive, foi a Copa do Mundo que o Tite queria ter uma opção de área. Mas o Sampaoli, ele é um treinador que gosta de ter jogadores que se movimentam mais. Se você lembrar o ataque da seleção chilena que ele dirigiu, tinha Alexis Sanches e Eduardo Vargas, 2 jogadores mais de movimentação. No Santos, ele adaptou o Eduardo Sacha como centroavante, né? O Eduardo Sacha não era exatamente um centroavante. No Santos, com ele o Sacha passou a ser um centroavante, porque tem outra característica, sai da área, movimenta, pode jogar até um pouco mais atrás ou até pelo lado. Então o Sampaoli, ele quer que o centroavante participe mais do jogo, não só para finalizar, não só para dar o último toque ali. E o Pedro acho que tem capacidade de fazer isso, né? O Pedro não tem a mesma mobilidade que o Gabigol. O Gabigol é um jogador com outra característica, mas o Pedro tem essa capacidade. E me parece claro que nesse momento, com a Arrascaeta de volta, o Gabigol e o Pedro estão brigando por um lugar na equipe, o que não quer dizer que daqui a pouco não possa mudar. O Sampaoli roda bastante. Mas pelas escalações dele, desde que o Arrascaeta passou a jogar com mais frequência, Gabigol e Pedro vão revezar entre eles ali. Dificilmente ele vai... Você acha que não combina com o Sampaoli jogar Gabigol e Pedro juntos? Acho que não. Quando o Arrascaeta não estava, ele até usava os dois. Mas eu acho que ele viu o Arrascaeta mais como um meia próximo dos atacantes do que como um meia para jogar mais atrás, articulando. Então, como ele coloca o Arrascaeta quase como um atacante,
eu imagino que entre Gabigol e Pedro ele vai sempre usar um ou outro. Principalmente porque o Gerson já não é mais escalado como segundo volante. Ele já é um jogador que joga mais à frente, ou seja, precisa adiantar um pouco mais o Arrascaeta. E outra coisa, com o Bruno Henrique, não dá para ter um centroavante que não sai da área, porque o Bruno Henrique entra muito na área. Então, precisa fazer uma parceria com o Bruno Henrique. O Gabigol fez sucesso nessa parceria. O Gabigol é impressionante, né? Mas com o Pedro eles funcionam bem também, mas desde que o Pedro também troque de posição com o Bruno Henrique em determinados momentos, né? Saia da área para fazer a jogada. E com essa história do Gerson jogar um pouco mais à frente, a competitividade, o número de jogadores ali para a parte da frente, com chegada do Luiz Araújo, se Claudinho vier, vai ficar uma coisa maluca. Claudinho né? Difícil. Gabigol, eu também acho. Gabigol Claudinho, e Pedro. O Zenit está pedindo no mínimo 30 milhões de euros. Quando saiu a negociação, é muito difícil. Por que razão o Zenit ia negociar o Claudinho? Foi destaque no campeonato passado, artilheiro, destaque do time, né? Destaque do campeonato. Esse ano tá bem, né? Por quê? Eles gastam tanto dinheiro para levar jogador, vai vender. Só se for falam em 140 milhões. 135 milhões de reais. É fora da realidade. Ainda assim, mesmo sem isso, olha o número de jogadores que o São Paulo terá à disposição ali mais na parte ofensiva. É muita gente. Esse revezamento vai ficar muito fácil, né? Para ele fazer. Agora, tirar alguns jogadores, você estava falando ali do desempenho do Bruno Henrique. A melhor notícia da semana foi o Bruno Henrique. Melhor reforço do Flamengo. Pela atuação contra o Alcas, chegou Luiz Araújo, Alan e Rossi. O Flamengo já reforçou 3. Luiz Araújo parece um bom reforço, eu não posso falar tanto porque não acompanhei tanto. O Alan é um baita reforço, muito bom volante. E o Rossi, que é um bom goleiro, também não acho que é essa maravilha. Agora, o Bruno Henrique, Zé, voltar ao seu... Não precisa ser nem o auge. Voltar a 70% do que ele era, já é o melhor reforço do Flamengo. A amostra que a gente teve essa semana foi espetacular. Né? A quarta-feira, no meio de semana, na quarta-feira, todo mundo ficou feliz demais, né, com o desempenho dele, né? Falou, Bruno Henrique pode voltar a jogar em alto nível, né? Não precisa ser igual a 2019, mas pode jogar em alto nível. E assim, não estou falando do Everton Cebolinha do Grêmio ou da Seleção Brasileira naquela Copa América que ele se destacou, mas do Everton Cebolinha do Flamengo. Não dá para comparar. Bruno Henrique e um Everton Cebolinha. E aí, a volta dele e a atuação sábado do Arrascaeta. Que o Arrascaeta, ele, quando está bem, o funcionamento do Flamengo cresce todo. A diferença que ele faz no coletivo do Flamengo é impressionante. Então, o Flamengo, com Bruno Henrique em alta e com a Arrascaeta voltando à melhor forma dele, nossa senhora, né? O Flamengo tem grande chance de efetivamente voltar a ser um Flamengo aí que possa dar alegrias e títulos para o torcedor. E eu concordo com o Zé. Esse negócio do Arrascaeta voltar a jogar bem, é óbvio que muda todo o balanço do time do Flamengo. O time, claro, que se torna uma equipe muito melhor e vai dando certo. São Paulo e vai acertando em cheio em uma das grandes apostas dele, que é a do Gerson jogar mais à frente. Esqueçam o Gerson segundo volante, ou o Gerson vindo de trás. Agora, o Gerson volta a ser, a exemplo do que aconteceu lá na França, um meia ofensivo, um jogador, às vezes, em muitos momentos, funcionando como um segundo atacante. E está jogando muito bem, até porque aí sim ele ajuda a liberar o corredor para o Ayrton Lucas também, entre outros ganhos que ele tem provocado. Então, o Flamengo, que do meio campo para frente tem uma espécie de um overbooking aí. E isso, claro, mexe com todo mundo. É óbvio que todo mundo está se coçando para poder jogar. Porque quem tiver naquela zona de conforto, naquela acomodação que a gente viu até pouco tempo atrás, e principalmente com a volta do Bruno Henrique e com a chegada do Luiz Araújo, vai acabar perdendo espaço. O Flamengo vai ter muita gente para poucas posições.